você vai conhecer os dois principais motivos da saída do Luiz Alberto da organização Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová. Vou contar para vocês agora o motivo da minha saída das Testemunhas de Jeová. Eu resolvi sair porque descobri que a cronologia que leva a 1914 é falsa. Também eu já tinha lido o capítulo 6 do Evangelho de João, onde Jesus fala que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue não terá vida eterna. Então isso eu relacionei com a Santa Ceia, com a comemoração da morte de Cristo. Então ali eu notei que realmente Jesus estava dizendo que todos que aceitavam ele como Salvador deviam comer do pão e beber do vinho na comemoração da sua morte, ou seja, na ceia. Então aquilo ali tocou muito o meu coração e eu resolvi então que devia sair dessa organização. Na época que eu saí, em 1993, era ensinado que a geração de 1914 não passaria sem ver o fim. Eles ensinavam que a geração seria de 70 ou 80 anos. E também no livro As Nações Terão que Saber que Eu Sou Jeová, na página 200, diz que antes de terminar o século XX aconteceria o fim do sistema de coisas. Também tem outras duas revistas, a Sentinela, que fala a mesma coisa. Minha esposa continuou acreditando na Torre de Vigia. Um dia, ela chegou de uma reunião e meu filho, de uns 6 anos, chegou chorando. Eu perguntei por que ele estava chorando. Ele disse que os irmãos disseram que eu ia ser destruído no Armagedon. Eu fiquei revoltado e disse para minha esposa que eles não tinham o direito de me condenar. Porque eu saí porque não acreditava mais nos falsos ensinos que eles defendiam, como era a cronologia de 1914, a questão da Santa Ceia. E aproveitei e falei para ela que a Torre de Vigia ensina falsidade, é uma seita de falsos profetas. Ela ficou muito chateada com as palavras que eu disse. Isso aconteceu em 1993. E uns 3 meses depois que eu saí dessa organização, então houve a separação. Ela resolveu separar. Ela foi embora do Maranhão, onde moro, para São Paulo, onde o pai dela morava. Ela levou nossos 4 filhos, que tinham entre 2 e 7 anos na época, e eu ainda fui 2 vezes visitar eles. Mas devido à situação financeira, eu não pude mais ir. Hoje, meus 4 filhos são maiores de idade, e nenhum deles fala comigo. Não mandam nem notícia. Então essa seita é muito perigosa, ela destrói muitas famílias. Sem falar também na questão da transfusão de sangue, que depois eu estudando, eu descobri que na realidade a Bíblia não condena a transfusão de sangue. Condena comer sangue. Mas eu descobri que a transfusão de sangue não é a mesma coisa que comer sangue. Inclusive, os judeus, que realmente são obedientes à lei, eles aceitam transfusão de sangue, porque eles entendem claramente que existe uma grande diferença entre comer sangue e receber uma transfusão de sangue. Porque a transfusão de sangue não é para alimentar o corpo, e sim para salvar a vida. Então eles aceitam. E depois disso eu passei a estudar mais e descobri que muitos dos ensinos que eu havia aprendido é falso. Então eu resolvi sair em 1993. E por causa da minha saída, então aconteceu a destruição de minha família. E isso aconteceu simplesmente porque eu deixei de acreditar na cronologia de 1914 e também na questão da Santa Ceia, que eles dizem que só quem é dos 144 mil pode comer do pão e beber do vinho. Quando na realidade eu descobri depois que os 144 mil não tem nada a ver com a Torre de Vigia. Porque os 144 mil, conforme mostra o capítulo 7 de Apocalipse e o capítulo 14, esses 144 mil, eles são das 12 tribos de Israel. No entanto, os que se dizem ser dos 144 mil da Torre de Vigia, eles não são das tribos de Israel, são gentios.
Então eles não podem fazer parte dos 144 mil. E também a Bíblia não diz que somente 144 mil vai para o céu. A Bíblia diz que todos têm a mesma esperança. Há um só rebanho, um só pastor, uma só esperança, uma só fé. Então não existe duas esperanças. Então foi esse o principal motivo da minha saída. É a cronologia de 1914, que eu descobri que é falsa, e também a questão da Santa Ceia. Lendo João, eu descobri que quem não comer do pão, que simboliza a carne de Jesus, quem não beber do vinho, que simboliza o sangue de Jesus, não terá vida eterna. É o que disse Jesus. Pode ler o capítulo 6 de João, que você vai notar isso claramente. Então, foi esses os principais motivos. E depois da minha saída, eu descobri outros falsos ensinos. Eu descobri que muitas coisas que eu havia aprendido na Torre de Vigia é totalmente falso. Então essa seita, ela tem destruído muitas famílias, porque quem resolve sair, seja o motivo que for, seja por cometer algum pecado grave, ou seja por discordar dos ensinos, então tem o mesmo tratamento. Todos que fazem parte dessa organização, eles passam a evitar aqueles que saem. Pode ser da própria família, pode ser filho, pode ser irmão, pode ser avô, avó, não fala mais. São ensinados que não devem nem cumprimentar aqueles que saem da organização da Torre de Vigia. E por causa disso, muitas famílias têm sido desfeitas. E na questão do sangue também se vê nos noticiários que muitas testemunhas de Jeová, por não aceitar a transfusão de sangue, perdem a vida. Sem falar que no passado eles proibiam até a vacina. Até a vacina era proibido. Também eles proibiam transplante de órgão. Hoje eles já aceitam a vacina e os transplantes de órgão, mas a transfusão de sangue ainda é proibida. Sendo que no início da proibição da transfusão de sangue, que foi por volta de 1945, era proibido aceitar até as frações de sangue. Mas com o passar do tempo eles foram liberando as frações do sangue. Hoje praticamente todas as frações do sangue são permitidas. Eles só não aceitam o plasma, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Mas as frações desses componentes, eles aceitam todas as frações. Então já houve um avanço nesse sentido. Eles já aceitam as frações, mas antes eles não aceitavam. Então, essa seita já marcou o fim para 1914, marcou o fim para 1925, marcou o fim para 1975 e para antes de terminar o século XX. E como nós sabemos, todas essas predições foram falsas. Então não resta dúvida que, baseado em Deuteronômio capítulo 18, do 20 a 22, essa organização da Torre de Vigia é, na realidade, uma organização de falsos profetas. Essa é que é a verdade. Espero que esse breve vídeo seja de proveito para todos. Peço que, se você gostou da mensagem, que você curta, compartilhe, para que outros possam assistir também. Agradeço muito, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tenha muito cuidado. Não se envolva com as testemunhas de Jeová, pois é uma organização de falsos profetas. Para entrar é fácil e você é tratado com muito amor, mas se desejar sair, vai perder família e amigos. Lembre-se, não existe saída honrosa da organização das testemunhas de Jeová.